Maranata, a paz do Senhor, Shalom para todos os amados irmãos que continuamente têm seguido o nosso canal Fé Podcast. O meu nome é Adriana Serafina e mais uma vez voltamos para termos uma conversa que será de extrema importância, particularmente para as mulheres. Nós hoje vamos falar sobre a ansiedade feminina, principalmente nesse tempo em que a maior parte das mulheres têm sido submetidas a viverem em pressão social, né? Temos vivido em pressão social e imediatismo também. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar a todos aqueles que têm nos seguido a curtirem sempre os nossos vídeos e também sugerirem a outras pessoas para que sigam a nossa página. Também queremos pedir àqueles que compadecerem-se desse projeto que é transmitir a palavra do Senhor por intermédio deste canal. Está a passar aí no vosso rodapé um número aí de IBAN e pedimos encarecidamente a todos aqueles que puderem ajudar com alguma coisa, né? E nós vamos receber com maior felicidade. Bom, nós temos aqui uma convidada também super especial, temas especiais merecem também convidados especiais. Estamos aqui com a Luísa Simões. Luísa Simões, que é pregadora, é também cantora e poetisa. Ela é quem vai nos falar a respeito desse tema. Vamos lá saber o que é que ela trouxe para nós. Alguma coisa que poderá, de alguma forma, fazer com que as mulheres vivam melhor, né? Vivam melhor. Luísa, muito bom dia. Como é que está? Bom dia, Adriana. Estou bem, obrigada. Muito bom. Seja bem-vinda ao nosso canal e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço pelo convite e muito obrigada. Boa, muito bom. Luísa, esse tema na verdade é muito interessante. Eu posso assim dizer que é muito interessante para as mulheres, porque nós temos vivido momentos de muita pressão. As mulheres têm se sentido pressionadas por tudo e mais alguma coisa e muitas entram em depressão, entram em ansiedade e todas essas coisas. No entanto, nós gostaríamos, começando, pedindo a Luísa que nos dissesse o que realmente é a ansiedade. Ansiedade e no contexto também da ansiedade feminina. Ansiedade para as mulheres, né? Boa. Muito bom. Agradeço e desde já estendo as minhas saudações a todos que nos ouvem e assistem a este podcast. De maneiras a começar com a seguinte abordagem. Certamente não vou aqui dar definições, o que a ciência leva mais para o lado feminino com relação às doenças emocionais, particularmente a ansiedade, porém, numa abordagem geral de quem nos ouve para a compreensão deste tema, vamos aqui fazer algumas apresentações ou definições que possam facilitar. Primeiramente, a ansiedade não é o excesso do futuro que muitas vezes vem açoitando. Eu digo açoitando porque quando é excesso já não é uma coisa positiva. Então, vem açoitando, em particular, as mulheres. Então, sobre o excesso do futuro, de querermos saber como é que vai ser as coisas depois, nós viver de maneiras aceleradas, querer o amanhã, enquanto nem ainda hoje terminou. Então, nós conseguimos levar isso na senda da ansiedade. Todavia, ela consegue ser mais desastrosa para mulheres. E um dos fatores é a questão dos acontecimentos frequentes e das mulheres particularmente quererem levar tudo para si, né? Podemos aqui afirmar por donas de casa que querem cuidar da casa, depois trabalham, depois tem o marido, tem a igreja, tem muitas outras coisas e acabam levando tudo para si. E quando começam a levar cargos que deveriam ser compartilhados só para elas, isso vai desenvolvendo uma ansiedade. E eu já li em algum lugar que diz que não necessariamente que a ansiedade possa desenvolver a depressão, mas é um dos fatores para desenvolver a depressão e a depressão também pode desenvolver a ansiedade. Mas o que leva-nos à preocupação é o facto de esta doença, que eu quero aqui chamar como doença, ou este fenômeno, atuar particularmente nas mulheres. Como já referiste no início, por causa da questão de quererem tudo para já, o imediatismo e também as comparações excessivas que têm acontecido. Infelizmente, a sociedade
criou um padrão para tudo, com relação às mulheres principalmente. Padrão para quando é que deves licenciar, padrão para quando é que deves casar, padrão de como é que deves te vestir, como é que deves te posicionar. E acabamos esquecendo a nossa real personalidade e a priori. Vou me dirigir principalmente a mulheres cristãs. Levamos os conceitos mundanos e acabamos esquecendo quais são os conceitos que a Bíblia realmente apresenta com relação àquilo que nós somos. Porque antes de sermos pessoas, somos pessoas que foram salvas por Jesus, valemos o sangue dele. Antes de sermos cidadãos, somos aqueles cidadãos que foram salvos por Jesus. Então, todo o nosso contexto de convivência, de vida, deve ser sempre carregada com o facto de que nós somos cristãos, peregrinos numa terra do qual nós sabemos que estamos de um modo temporário. Nós somos pessoas alheias aqui. E o nosso viver ou ver as coisas não devem se adequar às realidades daqui, principalmente. Estamos aqui dentro, certamente, e vamos viver e conviver com as pessoas, mas precisamos ter visões diferentes para que nós evitemos questões como a ansiedade, principalmente no seio feminino. Então, por que este tema? Eu tenho a oportunidade de falar com muitas mulheres e, infelizmente, todas elas acabam apresentando sempre as mesmas questões, o que mostra que muitas não estão felizes com o que são, com o que têm e querem sempre mais e acabam não se contentando com o que são e parar de entender ou não entendem que futuramente as coisas poderão acontecer, mas tudo isso começa a partir da nossa mente. Como nós a cuidamos, o que nós colocamos nela e quais são os pensamentos que nós desenvolvemos no decorrer dos nossos dias. Portanto, levando aqui a citação bíblica, eu gostaria de apresentar a história de Marta. Marta, uma das mulheres que, pelo menos ao meu ver, muito trabalhadora, porém de um modo excessivo. Nós esquecemos qual é a nossa prioridade e começamos a dar foco naquilo que são coisas temporárias ou coisas que podem resolver-se depois. Primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de ser boa dona de casa, antes de ser uma mulher posicionada na sociedade, na igreja ou em qualquer lugar que nós somos, precisamos sempre reiterar, nós somos servas de Deus, somos filhas, valemos o sangue dele. E então, que eu seja uma cristã ou uma serva de Deus, bem posicionada na sociedade, mas saiba elevar o que é essencial. Então, por que se ansiar por coisas quando você ainda não buscou o essencial, que é o próprio Cristo? Então, a gente quer se padronizar, ou seja, a gente quer viver uma realidade do qual nós não buscamos o essencial. O alicerce precisa estar bem estruturado para que posteriormente nós possamos realmente saber nos posicionar. Então, tal como Marta, busque o que é realmente essencial. Vais deixar de fazer as coisas? Certamente que não. Vai deixar de estudar porque tem a Cristo como prioridade? Certamente que não. Porém, tendo Ele como prioridade, não inibe as tuas valências, não inibe as tuas responsabilidades. Pelo contrário, quando o Cristo estiver bem aplicado em ti, a posterior tu conseguirás fazer as coisas com mais delicadeza. Então, eu acho que uma pequena abordagem sobre esse tema, assim, só de forma a iniciar, é isso que eu posso aqui apresentar. Boa, amém. Amém mesmo pela abordagem que foi, assim, muito rica. No entanto, eu tenho aqui uma questão. Enquanto tu estavas a conversar, e na verdade também já havia preparado esta questão, e naquilo que disseste só me fez recordar. Há um texto que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E de acordo com aquilo que a Luísa falou, é exatamente isso. É sobre buscar Jesus, lembrarmos-nos de que somos filhos de Deus e posteriormente vamos lá buscar as outras coisas. E só que há um problema aqui, nossa irmã. Nós buscamos a Jesus, buscamos a Deus, buscamos as coisas do céu, mas também colocamos na mente que depois de termos buscado todas essas coisas, então as bênçãos daqui da terra hão de surgir, como casamento, licenciatura e todas essas coisas. Mas só que nós esperamos tanto e posteriormente não aparece. Então, será que este tipo de pensamento não tem sido influência
para que a ansiedade feminina se propague mais? Certamente. Os conceitos apresentados, ou seja, os conceitos bíblicos apresentados, infelizmente, têm saído do padrão e as pessoas têm vendido realidades que não são. Ou então, nas questões de interpretação do que apresenta. Por acaso, este verso é um dos meus favoritos, né? E eu aqui gostaria de mencionar o seguinte. O Senhor diz-nos, através da Bíblia, no mesmo livro, que no mundo tereis atribulações, mas tendo bom ânimo. Buscando primeiro o reino do céu, não tira-nos as situações difíceis ou as complexidades que o mundo apresenta. Pelo contrário, no final ele diz bom ânimo. E quando olhamos para a Bíblia, ele diz assim, ou seja, diz assim, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá, ok? Então, o conceito de paz, na maioria das vezes, tem sido aplicado nesse contexto de dizer que quando eu for buscar a Deus, automaticamente todos os problemas vão desaparecer. Mas não é neste sentido. As outras coisas que nos serão acrescentadas nos são garantidas, porém, precisamos alicerçar esta busca no conceito de entendermos que, primeiramente, nós precisamos ter Deus e esse Deus vai resultar em paz. Ou seja, a presença de Deus resulta em paz. Uma paz que poderemos até não ter tudo ou não ter como nós esperamos, mas automaticamente nós vamos receber, ok, a paz e saberemos nos posicionar diante das dificuldades. As outras coisas que nos serão acrescentadas poderá sim ser casamento, poderá sim ser, mas o Senhor vai nos dar segundo a necessidade do nosso coração. E a Bíblia até diz, não há nenhum justo que passe por dificuldades aqui na terra, acho que é em Salmos. Então o Senhor nos dará na proporcionalidade daquilo que nós precisamos. E precisamos entender que o facto de o buscarmos não quer dizer que as coisas vão acontecer realmente, mas o principal, ou seja, realmente como nós pensamos. Mas o principal ele vai nos dar, que é a paz. E desde o instante que nós tivermos paz em Jesus, terá coisas que não serão mais um problema. Até quando faltar, nós vamos depositar fé. Até quando tudo parecer um abismo, nós vamos depositar fé. E eu já queria aqui mencionar que a solução para a ansiedade feminina é a fé. Nós precisamos ter fé. O que acontece? Quando a ansiedade é totalmente o contrário de fé, né? Por quê? A ansiedade é mais aquela aceleração, excesso do futuro. Nós queremos tudo rápido, na hora. E aí Deus vem através da fé e diz, stand up, calma, para, agora deixa eu fazer. Então, exercermos a fé, ou seja, trabalharmos no sentido de permitir que o nosso coração esteja descansado no Senhor, é uma das principais formas que nós temos de acabar com a ansiedade. É uma das principais formas que nós temos de melhorarmos as nossas questões da ansiedade. Então, busque primeiro o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso é que ele nem sequer menciona, mas tudo o que nos for acrescentado será aquilo que realmente é necessário para nós. Boa, muito bom. É assim, disseste algo muito, muito bonito que é sobre Deus nos dá as coisas segundo a necessidade do nosso coração, né? Imagina que eu estou a sentir que eu já tenho de fazer isto. Uhum. Já estou numa idade, isso acontece para muitas mulheres, já estou numa idade em que já tinha de casar, já tinha de ter filhos, já tinha de ter uma casa própria, já tinha de ter trabalho, já estou na idade de trabalhar e com a idade que eu tenho também já teria que, se calhar, me licenciar. Eu já busquei ao Senhor, já tenho feito todas as coisas que Ele pede, todas essas coisas. No entanto, o muito mais que Ele poderia ter acrescentado, que são estas coisas que eu sinto que o meu coração já tem essa necessidade, mas ainda assim o Senhor não dá. Será que isto também não poderia influenciar na depressão da pessoa? Né? Por isso que eu estou aqui a perguntar a fé. Muitas vezes, porque a fé diz, né, que a fé é a certeza de que vamos receber alguma coisa que ainda não vimos, né? Certamente. Certo, então eu tenho fé. A fé coloca em mim uma esperança. E a esperança, às vezes, quando não é saciada, provoca ansiedade, porque a esperança é esperar no futuro, né?
alguma coisa futura. E a ansiedade é o excesso do próprio futuro que Deus coloca em mim essa esperança de que algum dia eu vou receber, mas infelizmente não estou a receber. E a idade já está passando. Como é que fica esta situação? Bom, certamente este é um facto que também causa muita ansiedade e ainda bem que perguntou. E eu vou mencionar algumas coisas. Caso eu esteja me perdendo na minha abordagem, porque algumas vezes eu falo tanto que acabo me perdendo na abordagem, por favor, ajuda-me a voltar. Primeiro, gostaria de dizer, tal como Jesus ensinou a oração dos discípulos, ele disse assim, portanto oreis assim, e numa frase ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós oramos sobre querer a vontade de Deus, nós precisamos realmente estar preparados para a vontade de Deus. O que acontece é que nós chegamos para Deus, Deus, eu quero isso, quero desse modo, e depois esquecemos-nos de entender que as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus na nossa vida, segundo a necessidade, nossa necessidade. Atenção que, quando eu refiro à necessidade, não é aquilo que nós achamos que é, mas aquilo que Deus acha que é, ok? Às vezes é difícil saber o que é que Deus quer. Exatamente. E por isso, para nós entendermos a questão do que Deus quer conosco, é aí onde nós entendemos para a questão de relacionamento. Entrarmos num verdadeiro relacionamento com Deus. Conhecê-lo na verdadeira proporcionalidade. O mundo tem nos apresentado um Cristo que faz, mas não um Cristo que é. Precisamos entender que, além dele ser o que faz, antes de tudo, ele precisa ser na tua vida. Quando nós chegamos para Deus para pedir coisas, simplesmente para pedir coisas, esquecemos de ter relacionamento, nós estaremos a andar pelo caminho totalmente errado, mal direcionado, principalmente emocionalmente. E aí nós chegamos para Deus, olha, Deus, eu vou hoje fazer aquilo e aquilo, e em troca tu precisas fazer isso. Não podemos? Claro que nós podemos. Porém, as reais intenções do nosso coração, o Senhor bem o conhece e sabe. E depois, acho que a irmã Serafina mencionou também sobre o coração. Meu coração, olha, tem uma questão bíblica também que diz que enganoso é o nosso coração. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque é realmente a vontade de Deus. E para que nós saibamos entender se é a vontade de Deus, é aí onde entra o relacionamento íntegro e genuíno com o próprio Deus. Então, em vez de tu quereres fazer questionamentos, mas por que não acontece? Procure saber qual é a verdadeira, ou seja, qual é o verdadeiro plano de Deus para a tua vida. Aonde é que está baseando realmente o teu propósito? É o teu querer? É, certamente. Busque por relacionamento, por auxílio. Repara que na Bíblia, Ana, quando esteve a orar por um filho, Samuel, ela dizia a Deus, eu quero Samuel, eu quero para mim, eu quero para mim. Mas chegou um instante que quando ela disse, Senhor, dê-me um filho, mas ele será usado para a honra e glória do teu nome. Tudo que nós quisermos pedir a Deus precisa resultar em honra e glória. Existem muitos casamentos que não estão a ser dados a nós, porque Deus sabe que não vai honrar a Ele mesmo. Existem muitos bens que nós só não recebemos, porque no final das contas nós queremos receber para um propósito que não é para a honra e glória de Deus. Então saiba direcionar a tua oração, mas acima de tudo saiba o que realmente você quer e para que você quer, porque Deus está disposto a nos dar tudo, Ele pode realmente nos dar, mas o desejo do nosso coração nem sempre é o apropriado para nós. Existem pessoas que se afastam de Deus por causa de bens materiais, por causa até de marido. Então, primeiro, né, só para terminar, tenha relacionamento verdadeiro. Relacionamento, vou só contar uma experiência assim mínima. Eu estava num programa de oração em jejum, fiz muito tempo assim, sem comer nada. E eu queria que Deus viesse tipo como fogo, relâmpago e aparecesse no meu quarto. Eu sou tua filha, eu sou teu Deus, uma coisa assim parecida. E enquanto eu orava, Deus me deu só uma coisa, paz. E comecei a entender que existem coisas que nós pedimos que não é preciso, já está lá exposto para nós por intermédio da Bíblia. Deus já nos falou e já está escrito. Já o temos, só precisamos receber, ok? Só precisamos pegar para nós por intermédio do nosso posicionamento, ok? Então, já me perdi, mas é nessas questões, ok? Enganoso é o nosso coração, achamos que é bom para nós, mas na verdade o Senhor diz que não é ainda para ti. E entendamos que deve ser feita a vontade de Deus acima de tudo e sabermos descansar realmente no Senhor. Amém. Amém. Sim.
A irmã Lisa falou algo que eu me coloquei no lugar de pessoas que não são cristãs. Uhum. Me coloquei no lugar de pessoas não cristãs, pessoas que já têm procurado teorias, já têm procurado bases para poder discriminar a Bíblia e fazer com que as pessoas parem de acreditar em Deus. A irmã Luísa disse assim que existem as coisas Deus nos dá segundo a vontade dele. Alguma coisa assim parecida, né? Que Deus nos dá as coisas segundo a vontade dele. E às vezes, ainda que nós peçamos a ele, ele não nos vai dar se ele não quiser dar. Se ele não quiser dar, ele não vai dar. Ele vai dar segundo a vontade dele. Então, quer dizer que para eu ser alguém bem-sucedida, para uma mulher ter alguma coisa, depende se Deus quer me dar ou não. Ou seja, imagina que eu tenho passado por necessidades financeiras. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que tudo quanto acontece debaixo do céu são permitidos por Deus. Caso Deus não permitir, então não acontece. Será que Deus, em alguns momentos, é que tem permitido que certas mulheres passem por essas dificuldades financeiras, passem por relacionamentos abusivos, tenham dificuldade de alcançar os seus objetivos na vida, uma vez que as coisas acontecem segundo a permissão dele? Há alguma coisa aí que a irmã Luísa poderia nos explicar quanto a esta questão? Ok. Estamos aqui a falar sobre a questão da vontade de Deus ser feita, ok? Certo. Tudo é segundo a sua vontade. Mas é uma coisa que nós precisamos entender, que não devemos atribuir responsabilidades a Deus que não é responsabilidade dele. Mas Ou as seja, coisas acontecem segundo a vontade dele. Certamente. A responsabilidade é dele. Não, calma. Calma. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus, ok? É Deus quem permite com que as coisas aconteçam. Mas repare que certas permissões de Deus vêm por causa das nossas decisões, ok? Sempre vindo das nossas decisões. Nós tomamos uma decisão e Deus permite com que aconteça, ok? Deixa aqui mencionar, por exemplo, estamos a falar de questões financeiras, tá? Por exemplo, de questões financeiras. Sabemos que para termos, por exemplo, dinheiro, precisamos nos envolver em algum negócio, em algum trabalho, e a pessoa não se envolve em nada, ok? Não faz nada, não trabalha, não vende e fica em casa esperando com que as coisas aconteçam. E aí nós queremos mencionar e dizer, não, é porque é vontade de Deus. Até na Bíblia, desde o início, Deus colocou a árvore, né? E o fruto, ele disse, olha, não comem desse fruto, tá? Mas o homem decidiu comer. Existe uma coisa que Deus não faz. Deus não nos obriga a fazer coisas que nós não queremos, ok? Então, muitas vezes a vontade não é chegar e vou fazer isso. Muitas vezes a vontade de Deus é permitir com que aconteça segundo as tuas decisões. Então, tu precisas entender que para ter crescimento financeiro, não é Deus que vem e vai instalar, e aí vai tudo acontecer. Trabalhe, faça a tua parte. Deus vai te enviar clientes, vai permitir com que pessoas estejam lá e te ofereçam emprego, por exemplo. Exatamente nesta abordagem que acabaste de dizer. Faça a tua parte. Faça a tua parte e o resto é com Deus. Mas só que às vezes tu fazes a tua parte, irmã Luísa. Mas Deus não... Mas a parte de Deus não chega. E é exatamente isso que provoca a ansiedade. Por exemplo, lá na igreja, vêm pessoas a pregarem. As mulheres têm sido enganadas por homens porque elas não oram, por isso que vem este e vai, vem aquele e vai. Eu já ouvi uma pregação assim, eu fiquei muito chateada com aquele pastor. Muito chateada mesmo, porque ele disse assim que vocês vão passar a te enganar sempre, a te trair sempre. Ele estava a pregar. Vão sempre te enganar, vão sempre te trair porque você não ora. Eu falei, como assim? Mas as pessoas oram, tem mulheres que oram, mas mesmo orando, lhes traem, não têm bom relacionamento. Tem pessoas que fazem todos os possíveis para poder entrar na universidade, colocam os seus documentos, têm habilidades profissionais suficientes para trabalhar em algum local,
mas infelizmente não entram. E é a parte, essa parte, quer dizer, eu já me capacitei, a parte de Deus não chega. É o seguinte, tem uma coisa até aqui que eu escrevi. Diz assim, o método principal para que nós deixemos de ser aceleradas ou que tenhamos essa ansiedade tão excessiva, ou se não mesmo só ansiedade, é termos fé e aprendermos a descansar nele. Quando você realmente aprende a descansar no Senhor, você começa a entender muita coisa. E depois vem dizer que a fé não é exatamente o anular dos problemas, mas a forma como nós vemos o problema. Existem pessoas que vivem pelas mesmas situações, mas com posições totalmente diferentes. Nós precisamos prestar atenção aonde está o propósito de Deus na nossa vida com relação à situação em que nós estamos a viver. Já vivi situações terríveis que eu comecei a parar e pensar, Deus, qual é a lição que tu queres que eu tenha? O que que tu queres que eu aprenda neste sentido? Então, culpabilizar-nos ou as pessoas que querem dar-nos culpa por situações desastrosas que nós vivemos não é neste sentido, mas é entender que a fé não tira o problema, mas nos ajuda a ver o problema, ou seja, muda a forma como nós vemos o problema. Existem problemas que, assim, não todos, mas podem servir como métodos para que nós possamos ajudar as outras pessoas ou nos fortalecer para que mais pessoas possam viver a situação de um modo diferente. Então, o facto de teres fé no Senhor não vai realmente mudar o problema, mas vai mudar como você vê o problema. Vai ver a não entrada na faculdade como um método de descansar no Senhor. Quando tu realmente descansas no Senhor e estando no meio do mar que está a açoitar, mas ainda assim conseguir descansar, é sobre isso. Só que nós queremos muitas coisas e dentre elas até com as boas intenções, mas o Senhor quer nos dar lições. E tem coisas, irmã Serafina, que infelizmente eu terei que dizer que não são mesmo para nós. Tem coisas que não vamos viver por mais que nós queiramos, mas precisamos aprender a descansar no Senhor e esperar com que a vontade dele seja feita. Mas há uma coisa, existem coisas que você precisa reclamar. Pai, eu quero a minha parte. Tal como a mulher cananeia, Jesus, filho de Davi, cura-me. E Jesus estava dizendo assim para ela, não, eu não vi ainda os filhos, eu vi para os filhos de Israel, não ainda para os que estão fora. Ele disse, Jesus, filho de Davi, cura minha filha. E Jesus teve que parar e olhar para a intensa fé daquela mulher e disse, vai em paz que a tua filha ficou sarada. Cristãos precisam se posicionar, mas acima de tudo exercer fidelidade, ok? Queremos uma coisa, mas espiritualmente não estamos preparados para receber. Exerça fidelidade e aí tu terás a posição ou terás, ou seja, como é que se diz? Exerça a fidelidade e aí tu terás apto para vir a Deus e reclamar, Pai, faz a tua parte agora. Eu fiz a minha e a tua também precisa ser feita, ok? Então é isso. Isso também é muito bonito. Amém, amém. Sim. Louvado seja Deus por esta linda abordagem. É exatamente isso, né? Então, acredito que algumas mulheres aí já estão, mas eu oro, eu faço. Então, é sobre o que a irmã Luísa acabou de dizer, né? Existem coisas que por mais que nós pensamos... Não é para nós. Infelizmente, não é. E precisamos descansar no Senhor. Vamos descansar no Senhor. Descansa não mesmo. É mesmo para nós, vamos descansar porque... Quanto mais nós pensamos que aquilo é para nós, buscamos e percebemos que nós estamos a alcançar, é ali onde a ansiedade entra. Sim. Mas agora, irmã Luísa, às vezes eu já me contentei. Contentar até não seria bem um termo. O Senhor já me mostrou que isto não é para mim. Já aprendi a lição, não é mesmo para mim, então devo descartar a possibilidade de ter aquilo. Mas só que o problema entra nas pessoas. As pessoas ao nosso redor. Eu já sei que isto não é para mim, mas as pessoas acham que isto deve ser para mim. E eles vão colocar lá uma pressão na pessoa. E por mais que você queira viver em paz, por mais que você não queira fazer aquilo, porque Deus já te mostrou que isto não é para ti, a pressão das pessoas automaticamente vai fazer com que você volte a querer, a desejar aquilo, não por Deus, mas sim pelos olhares das pessoas. É ali que automaticamente acabamos por nos perder. Então, como é que as mulheres, principalmente na igreja que tem muito esse
esse hábito de falar, oh, ainda não manteste. Yeah, como é que as mulheres poderão lidar com os comentários das pessoas sobre ela mesma? Sobre algumas coisas que elas já poderiam ter alcançado e não alcançaram? Primeiramente, desde o momento que Deus falar para ti, tu já tens uma certeza que deve te sustentar, ou seja, sustentar o teu emocional. Mas antes, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante que eu não quero esquecer. Estamos a falar sobre a ansiedade feminina, mas é reiterar que a ansiedade feminina é realmente uma doença. Se existir em algum momento que tu já não estás a ter controle desta questão, procure mesmo por algum especialista para que te ajude. A ansiedade não é brincadeira, é mesmo uma doença terrível e muitas mulheres têm perdido a sua identidade, têm deixado de viver por causa da ansiedade. Se alguém tiver a passar por alguma questão sobre a ansiedade que tem atordoado a mente e sozinha já não está a aguentar, procure alguém para conversar. Se for um especialista, melhor. Associe a oração também a um especialista, isso vai fazer-te muito bem, ok? E sobre as pessoas que vêm questionando-nos as coisas, eu gosto de dizer assim, como uma mulher cristã e que acredita muito no mundo espiritual, o mesmo Deus que te deu certeza de que está contigo é o mesmo Deus que vai te guiar diante das tribulações que a vida vai te apresentar. Então, se ele disse realmente isso e tem a certeza que é mesmo Deus falando, e para termos a certeza temos que comprovar por intermédio da Bíblia, se for mesmo Deus, então exija a ele que te dê posicionamento para que possas saber lidar com essa situação. E também tem uma coisa muito importante, não permitam que o mal que as pessoas têm possam mudar quem você é. Existem pessoas que são totalmente negativas e querem também trazer a negatividade para nós mesmos. Então entenda, o que a pessoa disse representa quem ele é, não quem você é. O que a pessoa menciona, a forma como te distrata, não é quem você é sobre quem a pessoa é. Então saiba posicionar-se com a tua própria identidade e entenda que é aquele o teu caminho. Porque quando nós vivermos uma vida com propósito, nós entenderemos realmente o que é melhor para nós. E quando sabermos o que é melhor para nós, não importa quem for, quem seja, o que diga, nós vamos continuar firmes. E vivam felizes. Sejam felizes, parem com isso, que faz essas coisas. Amém. Yeah. Amém, amém. Olha, já estamos quase na reta final da nossa conversa. A irmã Luísa falou a respeito da identidade em Cristo. Irmã Luísa, como é que a mulher que tem a identidade de Cristo poderá se posicionar quanto à autoimagem? Porque também tem havido muitos... Às vezes a ansiedade não é provocada simplesmente pelo casamento, pela universidade, pelo trabalho, não. Também mesmo pela imagem exterior, não é? Pela imagem. Sobre a forma como vai se apresentar, a beleza e todas essas coisas. E às vezes a sociedade diz algo e a Bíblia também diz outra coisa. A mulher está lá no meio, ela sente-se pressionada entre continuar com a identidade de Cristo ou então fazer com que a sua imagem seja mais refletida naquilo que são os padrões do mundo. Então, como é que uma mulher cristã poderá conciliar a identidade em Cristo, sua autoimagem e os padrões implementados na sociedade para que não se sinta pressionada e caia na ansiedade? Ok. Primeira coisa que nós como mulheres cristãs precisamos saber é que antes de sermos qualquer coisa dentro da sociedade, nós somos mulheres de Deus, somos cristãs. Eu gosto sempre de falar isso. Algumas pessoas chamam-me, tu és jurista, vai ser uma boa advogada e tal. Não sei ainda se eu realmente quero ser uma advogada. Mas eu sempre primo por esta questão. Eu estou dentro da sala como estudante de direito, como jurista. Mas antes de ser jurista, estudante de direito, eu sou cristã. Isso precisa me levar em todos os sítios. Sim. Me modelar é o meu caminho, é o meu guia. Jurista, cristã. Advogada, cristã. Médica, cristã. E o meu posicionamento dentro da sociedade vai ser baseado naquilo que eu carrego de Cristo. E então, o facto de nós sermos cristãs não permite que sejamos desleixadas. Pelo contrário, precisamos ser melhores ainda que os outros, porque carregamos uma identidade de alguém que é o Todo-Poderoso. E perceba que quem é do céu sabe realmente o que vestir, como se vestir.
e a sociedade precisa ver um diferencial, mas que te satisfaça, ok? Eu estava a comentar com umas moças e reparem que nas igrejas atualmente os looks que são formados são daquelas saias compridas, saias cetim, aquelas frissadas, né? É que está na moda agora vestir roupas compridas, ok? E eu gostei dessa moda, porém entenda que é uma moda, mas que não fira os princípios de Cristo. Então é possível estares bem aprumada, bem vestida, até usar perfume, essas coisas. É muito importante para que tu saibas te posicionar dentro da sociedade sem querer perder a tua identidade. E vá lá, vamos aqui ser sinceros. Ser diferente no meio de todo mundo é uma coisa maravilhosa, desde que o diferente seja bonito. Então, olheis para o mundo, como é que o mundo é. Eu gosto de olhar para a natureza. Deus fez questão de criar cor verde, amarela, vermelha. Deus é muito lindo. Quando nós olhamos para a natureza, começamos a ter noção do quão lindo ele é. Porque ele fez flores tão bonitas. E pense num jardim. Então Deus se preocupa com detalhes, com organização, se preocupa com essas coisas que fazem, que demonstram a beleza. Então, como mulher cristã, dentro de uma sociedade, saiba se preparar. Porque muitas vezes a forma como nós nos preparamos é que também resulta, depois você começa a sentir mal no meio dos outros porque você não está bem. Então tenha autocuidado, cuida-se, prepara as coisas com amor, saiba o que vestir, que estejam limpas, que sejam realmente cores que combinam, que te faça sentir confortável desde que não saia dos padrões que você acredita. Então, antes de seres qualquer pessoa ou assumir qualquer cargo, tu és cristã, tu és de Cristo. Então, carrega isso contigo em tudo que tu estiveres. E atenção, nós fomos chamados para ser luz do mundo. O facto de nós sermos chamados para sermos luz do mundo já quer dizer que o mundo é escuro. Então, pelo facto do mundo ser escuro, tu nunca vais conseguir te enquadrar à realidade do mundo. E não precisas. Pelo contrário, nem deves. Então, leve a tua luz. E ainda que isso for a incomodar as pessoas e deixar com que as pessoas sintam-se mal, ainda chegam a menosprezar-te, desde que tenhas a certeza que é por aí que Cristo quer que tu vás. Então, não hesite, continue por lá, Ele vai te honrar, certamente. Amém. Sim. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por isso. São abordagens bonitas, abordagens que devemos colocar em nossa mente para nós não cairmos na ansiedade. Então, irmã Luísa, de uma forma assim, um pouquinho mais resumida, no meu ver, não é? A ansiedade não é exatamente... Eu olho nessa perspectiva, né? Que a ansiedade, no fundo, não é a ausência das coisas que nós queremos. Da casa, do carro, do dinheiro, entre outras coisas. A ansiedade é a ausência de paz. Exatamente. É a ausência de paz porque quando você percebe, por exemplo, no comentário que deste sobre entender que nem todas as coisas são para nós. Quando entendes isso, aceitas e ganhas uma paz, então você não vai se sentir mal por não teres, porque você tem paz. Certamente. Quando tu não tens paz, é ali que vais te sentir mal. Então, como a irmã Luísa poderia dar um conselho? Acredito que esta será talvez a última questão a fazer a irmã Luísa, né? Conciliar esta questão de paz. O que é paz e como é que as mulheres podem adquirir uma paz e de que forma é que essa própria paz, que não sei o que é que a irmã Luísa vai estar aqui a explicar, né? Poderá ajudar outras mulheres que se encontram mal, porque a ansiedade é exatamente a ausência de paz na vida. A pessoa fica totalmente perturbada e precisamos de ter mulheres saudáveis emocionalmente. Então, a irmã Luísa, esteja à vontade. Se quiseres falar diretamente para as mulheres, a irmã já sabe onde é que é a câmera. Ok. A paz é Jesus, amém? Amém. A paz é Jesus. E essa vai diretamente para as mulheres que estiverem a nos ouvir. É o seguinte. Sabe, existem aqueles momentos que o coração está acelerado. Que te sentes inútil. Parece que tudo que tu fazes não funciona. E por mais que queiras melhorar, só não funciona. Pegaste de uma coisa aqui, não funcionou. Exerceste uma outra coisa, não funcionou. E a tua mente é terrível.
a tua mente terrível te faz acreditar em coisas que tu nem mesma consegues acreditar sobre você mesma. Existem pensamentos acelerados que às vezes te fazem pensar que não estás a viver adequadamente, que deverias aquilo e mais aquilo, e parece que nada funciona. E alguém até que me disse: Luísa, eu só quero parar de sofrer, fechar os olhos e não estar mais aqui. Porque infelizmente a ansiedade também tem sido motivo de suicídios e muitas mulheres têm perdido a vida por causa desta questão. Primeira coisa, tu não estás sozinha. E por mais que sintas, não é verdade. Não acredite no teu coração, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Não acredite em um coração que é pecador e, acima de tudo, mentiroso e que muitas vezes tem sido casa do inimigo para poder te fazer acreditar em coisas que não são verdade. Como é que um ser que valeu o sangue de Cristo pode sentir-se inútil? Como é que um ser que valeu Jesus, o Filho único, se sentir inútil? Tu não és inútil, por mais que a tua cabeça diz. A Bíblia diz que vós sois amados, que Ele quer bem e Ele nos dá uma paz, não como o mundo nos dá. A paz é Jesus. Quando você sabe que não tem, mas Ele dará. E ainda que Ele não dá, Ele é Deus. Quando você sabe que você é, e ainda que as pessoas não percebam, Ele é Deus. Então, não resuma Deus em bens materiais. Não resuma Deus como alguém que só vai trazer coisas. Resuma Deus como um ser que é na tua vida e em tudo que tu fazes, em tudo que tu és. E se achegue a Cristo de todo o teu coração. Tenha vida íntima, busque-o nas madrugadas, tenha momento de oração, aceita a tua realidade. E se quiseres mudar, trabalhe nele, com Cristo, com a ajuda dele. Esforça-te. Acima de tudo, disciplina. Aceita-se. Entende que és como és e que isso não vai mudar. Mas a forma como tu olhas para as coisas é que vão te ajudar a se posicionar diante do mundo. Ok? Então, existe uma preciosidade em ti que não pode ser descartada e que ninguém pode tirar para ti. Gosta de saias compridas? Tudo bem. Gosta de saias curtas? É essa a vontade de Deus na tua vida? Não. Então, vai reduzindo, não é? Ou deixando o que te afasta do próprio Deus para que possas viver na integridade. E Ele garante-nos que Ele estará conosco em todos os momentos. Procure alguém para conversar. E a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5, versos 7, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não diz Ele vai cuidar, diz que Ele tem cuidado. Então o Senhor já está lá, é a palavra de Deus, ainda que a tua mente não acredite. Então tu és preciosa, viva com um propósito e diferenciada. E entenda que esses pensamentos que vêm na tua cabeça não é verdade. Não é, porque é o contrário do que a Bíblia diz. Então, ainda que isso acontecer, busque ajuda do Senhor, de pessoas, e lembre-se que és realmente muito amada. E no final das contas vai ficar tudo bem. Entenda que somos peregrinos nessa terra. Não é o nosso lugar. Então não se acomode com coisas que são temporárias e fúteis, mas se apega àquilo que é eterno, que é Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus pela vida da nossa querida irmã Luísa, pelos discernimentos que tem te dado e por levar sempre a esperança a muitas mulheres, né, que têm vivido de uma forma triste, angustiada, por não conseguirem uma paz. Então é isso aí. A paz é Jesus Cristo. Todas aquelas mulheres que deixarem que Jesus Cristo entre em seu coração, entre em suas vidas, então essas vão ter a paz que precisam. E quem tem paz não tem lugar para um coração que tem paz, então já não tem mais lugar para a ansiedade. É exatamente isso, deixar tudo nas mãos de Deus. Irmã Luísa, no momento em que nós estávamos a apresentar, a irmã também é cantora, certo? Cantora. Sim. E também é poetisa. Sim. Será que a irmã Luísa teria algum poema ou alguma música, a irmã que vai decidir, que fale exatamente sobre este tema? Só de uma forma, porque eu já ouvi algumas pessoas a dizerem que a música também serve como terapia, né? Serve como terapia para esses tipos de situações. Talvez um trecho de alguma música que pode também ajudar as irmãs.
Ok, vamos lá então, eu cantar uma música. Irmã Serafina, eu sou, assim, quando é para mim ser pregadora, que eu seja só pregadora, palestrante, só palestrante, né? Às vezes prefiro não misturar, mas vamos lá. Tem uma música aqui que eu acho que vai encaixar-se muito ao nosso tema. Nunca sua dor deve te abalar. Meu Jesus é Salvador e vai te ajudar. Entregue ao Senhor o que te faz sofrer. Acredite nesse Deus que tudo Ele vai curar. Nunca sua dor deve te abalar. Meu Jesus é Salvador e vai te ajudar. Entregue ao Senhor o que te faz sofrer. Acredite nesse Deus que tudo Ele vai curar. Não há Deus maior que Ele. Ele tudo pode fazer. Não desanime, confie em Jesus. Acredite nesse Deus que tudo Ele vai curar. Amém. 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 Então é isso aí. Acredite neste Deus que tudo Ele vai curar. Amém. Mulheres, vamos acreditar neste Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Pois que as coisas deste mundo são passageiras e não devemos permitir que elas nos causem doenças que nos afastem de Deus. E às vezes, em situações difíceis, o que nós queremos é desistir de Deus, é nos afastar dele. Afastarmos-nos dele não vai fazer com que as coisas se resolvam. Só vai piorar ainda Certamente. mais. Então, continuarmos com ele até que tudo se resolva é a melhor solução. Entregue tudo a Deus. Há uma passagem que diz assim, entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele, mas ele fará. Não, tem outra parte, acho que é Pedro, que diz que porque eles entreguem todas as vossas ansiedades. Sim, 1 de Pedro 5,7. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, certo, porque ele tem cuidado de vós. É exatamente sobre isso que estamos a falar, ansiedade. Lançai sobre ele, coloque todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades nas mãos de Deus, porque ele tem cuidado de nós, né? Certamente. Amém, amém. Então, muito obrigada, irmã Luísa, pela tua presença. Trouxeste aqui uma paz. Amém. Trouxeste uma paz e tenho a plena certeza de que as irmãs que estão lá também gostaram bastante. E muito obrigada para você que nos acompanhou desde o princípio até o terminar. Vai lá partilhando estas bênçãos que a irmã Luísa trouxe para nós com outras mulheres que achas que também estejam a passar por essas dificuldades. A irmã Luísa gostaria de falar alguma coisa antes de nós terminarmos? Talvez uma saudação, um término aí, uma conclusão? Ok, seguinte, eu tenho um ministério pessoal de orações intercessoras, especificamente para mulheres. Ligo para elas às madrugadas, temos orado e acompanho muitas mulheres com essas questões também da ansiedade e muitas outras. Se tiver alguma irmã que precisa, está a passar por uma questão de ansiedade, quer partilhar a situação, quer um apoio para a oração, por favor me contacte através da minha página no Facebook, Luísa Simões, e também podem se ficar com o meu contacto. O meu contacto é o 932 39 26 18. 932 39 26 18. Pode me ligar para conversarmos. Eu tenho feito isso já com algumas mulheres e eu não tenho a solução toda, né? Mas eu conheço sobre alguém que cuida disso e que poderá te ajudar. E nessas questões é bom ter sempre alguém e eu tenho me disponibilizado e ainda o farei com as mulheres que estão aí a nos acompanhar
tá? Só acompanho mulheres porque eu entendo melhor as mulheres. Amém. Então, e podem contactar que será um prazer. Amém, amém. Uhum. Muito obrigada mais uma vez pela presença da nossa irmã. Obrigada. Então, está aí o contato para todas as mulheres que desejarem ter uma conversa com a irmã Luísa. Ela disponibiliza-se a orar com você, Sim. a dar alguma palavra amiga, né? E juntas ajudarem-se, né? Certamente. Então, muito obrigada. Mais uma vez, agradecemos pela presença dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam até este momento e desejamos que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a todos vocês. Não se esqueça, coloque tudo nas mãos de Deus porque Ele tem cuidado de nós. Até a próxima entrevista e shalom.